Será que estamos presenciando os últimos dias dos países do Golfo, como Emirados Árabes Unidos e Bahrein? Porque o que está por vir no Estreito de Hormuz vai mudar tudo na região. Como a coalizão Epstein está sendo humilhada hoje? E qual é o segredo dessa grande purga que Hexit está fazendo contra os generais do exército americano? Hoje vamos revelar para vocês o segredo do Estreito de Hormuz em detalhes e os bastidores do veto triplo assustador que envolve Rússia, China e França. E vamos revelar para vocês o segredo desse piloto americano desaparecido que se tornou uma isca para atrair o que restou da Força Aérea dos Estados Unidos. Esses são os assuntos de hoje, mas depois deste intervalo, fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para analisar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. E hoje começamos este episódio, prezados telespectadores, falando sobre esse desenvolvimento muito importante. Está claro que a coalizão Epstein começou a tentar legitimar a agressão contra o Irã, tentando envolver o mundo inteiro nessa guerra, ou em tentativas de abrir o Estreito de Hormuz pela força militar. O estranho é que a coalizão Epstein, agora, depois de ter fracassado completamente em encontrar qualquer maneira de abrir o Estreito de Hormuz, está tentando recorrer ao Conselho de Segurança da ONU. E o estranho também é que Trump, que fundou o Conselho de Paz e planejava fazer com que esse Conselho de Paz substituísse o Conselho de Segurança da ONU, hoje volta novamente a buscar o apoio dele. O Conselho de Segurança da ONU, de uma forma ou de outra, porque o Bahrein, em cooperação com os Emirados Árabes Unidos, apresentou um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU, incluindo o direito de recorrer à força militar para abrir o Estreito de Hormuz, seja para cada país, individualmente ou formando uma coalizão militar. Ou seja, para alcançar isso, algo assim, certamente enfrentaria o veto de um dos membros permanentes do Conselho de Segurança. E claro, estamos falando aqui dos parceiros do Irã que estão no Conselho de Segurança da ONU, especialmente da Rússia em particular. Há vazamentos na imprensa que confirmaram que o Irã fez um pedido oficial à Rússia, pedindo que ela bloqueasse essa decisão. Mas a surpresa hoje é que ficou claro que o bloqueio dessa decisão não veio só da Rússia. Na verdade, veio de 3 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Veio da Rússia, veio da China e também veio da França. Esses 3 países rejeitaram qualquer fórmula que permitisse o uso da força para abrir a cidade de Hormuz e rejeitaram qualquer fórmula que desse legitimidade a essa guerra. Bahrein, junto com os Emirados Árabes Unidos, eles apresentaram esse projeto 4 vezes, ou seja, cada vez que o apresentavam, faziam alterações nesse projeto. Quase 4 vezes, e em todas as vezes, esses países o rejeitavam completamente. Agora, espera-se que o Bahrein faça outras alterações. Talvez seja necessário fazer outras revisões antes de apresentá-lo ao Conselho de Segurança da ONU ainda esta semana. Caso, é claro, não haja outro veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, hoje, para que todos saibam, na verdade, ele não veio apenas para abrir o Estreito de Hormuz, mas também para conter esses movimentos iranianos que hoje estão tentando mudar a equação na região, através do controle do Estreito de Hormuz, impondo taxas sobre os navios, exigindo permissão do Irã antes de passar por esse estreito, talvez até mesmo o direito de inspecionar os navios. A agência americana Bloomberg disse que o Irã começou a testar essa nova situação no Estreito de Hormuz. Começou a permitir a passagem dos navios, mas sob certas condições específicas. Disse que, após fornecer todas as informações, seja sobre o navio ou sobre a carga, depois disso, o navio deve hastear a bandeira do Paquistão,
depois recebe uma frequência de rádio específica e então deve pagar $1 para cada barril de petróleo a bordo desse navio. E disse que o Irã impôs essa tarifa agora apenas para cobrir os custos de inspeção do navio e para garantir a segurança do navio, entre outras coisas. E vamos chegar ao motivo exato pelo qual o Irã disse isso? Aqui estamos falando de receitas enormes, claro, que o Irã vai obter ou que o Irã já está obtendo. Agora, dessa passagem, porque há pequenos petroleiros que transportam mais de 500 mil barris e há enormes petroleiros que carregam até 4 milhões de barris. Ou seja, cada navio vai pagar ao Irã entre $500 mil e 4 milhões de dólares por cada navio. Portanto, claro, vocês têm que calcular hoje quantas cargas de petróleo passam pelo estreito. Quanto será a receita do Irã, então? O Irã diz hoje que isso é apenas temporário. O que está em vigor hoje, mas após o fim desta guerra, haverá outras condições que estão sendo preparadas agora no parlamento iraniano. Por exemplo, em vez de pagar em dólar, será imposto o pagamento na moeda local iraniana, o toman iraniano. Isso, inevitavelmente, levará ao aumento do valor da moeda iraniana. Mas o Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que essa condição, ou seja, a condição das taxas, pode não ser imposta, não está sendo muito cogitada. Isso de acordo com o que veio do Ministério das Relações Exteriores iraniano. De modo geral, a lei ainda está em estudo agora no parlamento iraniano e, portanto, será o parlamento que vai decidir e que vai definir exatamente as novas regras no Estreito de Hormuz. Por isso, vemos que os países que mais se opõem a essa medida iraniana são os países do Golfo. Os mais importantes são os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Esses países dizem o seguinte: isso entra em conflito com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1983, que estabelece a liberdade de navegação marítima nos estreitos internacionais. Certo? Mas o que o Irã está aproveitando hoje é a existência de artigos no direito do mar, como o artigo 25, artigo 22, artigo 21, artigo 17 também. Todos esses artigos dão direito aos países costeiros que fazem fronteira com esse estreito. As medidas necessárias para impedir a passagem não inocente lhe dão o direito de impor uma proibição temporária também a qualquer navio estrangeiro, se for necessário para proteger sua própria segurança. E até mesmo os países que respeitam o direito dessa passagem inocente. Ou seja, países não hostis. Isso lhes dá um direito. A lei me dá esse direito. Está em conformidade com as leis emitidas por esses países, pelo Estado costeiro, ou seja, países banhados pelo estreito. Então, hoje, quando falamos sobre o Estreito de Hormuz, estamos falando sobre petróleo e gás, e falamos especialmente sobre o petróleo. Os petroleiros, claro, não são navios de guerra, ou seja, sua passagem é considerada inocente de acordo com a lei do mar. Mas quem pode provar que esse petróleo que está nesse navio-tanque não está indo, por exemplo, para os exércitos da região? Esse petróleo que está em um navio como esse. Se for para um país aliado do inimigo, quem pode provar isso? Países que fornecem bases militares, oferecem espaço aéreo, como é o caso dos países do Golfo. Então, nesse caso, o Irã realmente teria o direito de impedir esses navios como uma medida defensiva. Por isso, vemos que hoje o Irã exige o fornecimento de informações sobre esses navios e sobre essa carga. Antes de tudo, se você quiser passar e permite que todos os outros navios passem se a carga estiver indo para países amigos do Irã, como Rússia, China, Paquistão e Espanha. E no dia em que permitiu o primeiro carregamento para a França, ou seja, depois que a França anunciou medidas que também foram contrárias às orientações dos Estados Unidos, o Irã, ou seja, está claro nesse aspecto, age exatamente de acordo com as leis internacionais. Qualquer país que não coopere com os Estados Unidos e comprove isso diante dessa agressão, o Irã permite sua passagem e concede esse direito. Da mesma forma, mesmo quando o Irã impõe taxas a esses navios, ele não chama essas taxas de direito de passagem, de jeito nenhum,
Por quê? Porque isso é proibido internacionalmente, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Isso é proibido internacionalmente. Mas essa lei permite impor esse tipo de taxa se for em troca de certos serviços que esse país oferece nesse estreito que controla. E é exatamente isso que o Irã faz hoje, porque chama de taxa de inspeção do navio, para garantir a segurança do navio e não uma taxa pelo direito de passagem. Então aqui está a diferença. O Irã hoje está mudando a situação no Estreito de Hormuz de maneiras legais, com total respeito ao direito internacional. Isso é parecido com o que Estados Unidos e países da OTAN fazem ao interceptar navios tanque de petróleo russo e antes venezuelano. Porque Estados Unidos e países da OTAN impõem sanções ao petróleo russo sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU ou das Nações Unidas. Então, hoje, se o Irã, por exemplo, dissesse que vai impor sanções econômicas aos Emirados Árabes Unidos e impedir qualquer navio de carga ligado aos Emirados de passar pelo Estreito de Hormuz, isso seria um direito do Irã hoje, porque é exatamente semelhante ao que os Estados Unidos ou o Reino Unido fazem com a Rússia, e também semelhante às sanções que foram impostas ao Irã por décadas. Além disso, essas sanções vieram dos Estados Unidos e da União Europeia, não das Nações Unidas ou do Conselho de Segurança da ONU. Então, hoje esses países como Bahrein e Emirados Árabes Unidos sabem exatamente o que está por vir para eles, sabem exatamente que tipo de retaliação iraniana está chegando. Depois que o Irã confirmou claramente o envolvimento desses países em planos para derrubar o regime iraniano. Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão se antecipando a esses acontecimentos, se antecipando ao que está por vir, indo em direção às Nações Unidas. Eles querem ir ao Conselho de Segurança da ONU com essa proposta de usar a força para proteger a navegação marítima. Eles querem viabilizar e legitimar essa intervenção. E depois disso, talvez paguem dinheiro para países fortes como o Reino Unido, por exemplo, para protegerem seus navios comerciais nesse estreito. Até mesmo essa decisão, se for aprovada, também será um golpe para o Irã, será um golpe para a soberania do Irã sobre as águas territoriais. Ou seja, um golpe dizendo que o Irã não tem soberania sobre o Estreito de Hormuz. Então, esses são exatamente os objetivos. Mas, como eu disse, esse projeto do Bahrein é bem conhecido pelo Bahrein e pelos Emirados Árabes Unidos. Uma rejeição absoluta de 3 países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU é algo sem precedentes. Ou seja, rejeição da China, rejeição da Rússia e rejeição da França juntos. Talvez seja a primeira vez que esses países se unem para usar o direito de veto. O jornal americano The New York Times disse que a rejeição não se limita apenas a esses países. Também afirmou que há 10 países, membros não permanentes, que também rejeitam esse projeto. Ela disse que, se o projeto for aprovado, será usado para obstruir as negociações e para prolongar a guerra. E esses 10 países, que atualmente são membros do Conselho de Segurança da ONU, são conhecidos. Claro, por exemplo, temos a Argélia, que não pode aceitar esse projeto. O mesmo vale para o Paquistão, que também não pode aceitar. Temos a Somália, temos a Dinamarca, ou seja, são países que rejeitam esse projeto. Esses planos, que são originalmente ilegais, têm um objetivo muito claro, como eu disse. Por isso, está claro que o Irã realmente está alcançando vitórias em todos os níveis. Vitória no nível militar, vitória no nível da mídia, vitória também no nível interno, vitória também no nível jurídico e diplomático, como expliquei para vocês hoje. Portanto, o Irã certamente vai impor de fato e estabelecer novas regras em Madi-Kurmuz. Por isso, eu digo que há países que talvez desapareçam do mapa. Eu acredito que os Emirados Árabes Unidos vão sofrer muito na próxima fase. Os Emirados não serão como eram antes, e talvez nem existam mais. Isso é outro aspecto. Caros telespectadores, hoje há desenvolvimentos interessantes. Por exemplo, o ministro da Guerra dos Estados Unidos, Hegseth, iniciou uma nova e grande onda de expurgos internos, claro, junto com os Estados Unidos, estando no centro desta guerra. Ele demitiu um grande número de altos generais
do exército americano. O jornal americano New York Post disse que até o ministro do Exército dos Estados Unidos, o segundo homem no Ministério da Guerra ou no Ministério da Defesa, está ameaçado de demissão por Hegseth. O jornal disse que o Pentágono agora vive em um clima cheio de desconfiança e conspirações por causa dessa humilhante derrota que os Estados Unidos sofreram hoje por parte do Irã. E disse que Hegseth tentou se livrar do ministro do Exército dos Estados Unidos, mas foi a Casa Branca que recusou e informou que ele não pode ser demitido agora, neste momento. O que o jornal disse? Por quê? Disse, ele fez uma campanha de expurgo interna, removendo todos os que eram próximos ao ministro do Exército, incluindo generais, oficiais e outros. Com medo de que tomasse seu lugar como ministro da guerra após essa derrota no Irã, porque Hegseth foi quem, como todos sabem, levou o exército americano a essa guerra e a essa derrota. Enquanto esse ministro do exército americano, junto com o vice de Trump, J.D. Vance, recusavam-se a se envolver nessa guerra desde o início. Isso, se indica alguma coisa, mostra que há uma grande confusão na administração americana. Essa guerra, cujo objetivo era criar uma divisão interna no Irã e assim aproveitar a oportunidade para derrubar o regime iraniano, hoje ficou claro que está acontecendo o contrário. Gerou unidade e grande resistência entre os iranianos. Enquanto isso, a divisão estava dentro dos Estados Unidos, os protestos aconteciam na América e as divisões estavam dentro da administração americana. Aqui está a grande ironia, para que todos saibam a verdadeira grandeza deste Estado iraniano. Também percebemos que uma das ironias estranhas é que toda vez que Trump faz uma declaração afirmando ter eliminado uma força iraniana, essa força responde com um golpe ainda mais forte. Exatamente como quando ele disse, por exemplo, que a força naval iraniana foi completamente destruída. A resposta veio rapidamente com ataques aéreos que atingiram os petroleiros que tentaram passar, e assim por diante. Ele também disse que as capacidades de mísseis iranianas foram completamente eliminadas, até que vimos o maior ataque com mísseis desde o início desta guerra. E ontem também, ele disse que os radares e os sistemas de defesa aérea foram destruídos 100%, até que veio a resposta. 5 aviões americanos foram abatidos em um só dia por esses sistemas de defesa. Hoje, os Estados Unidos dizem que resgataram um piloto, enquanto ainda estão procurando pelo segundo piloto, porque há um ponto muito importante que deve ser mencionado. O Irã ainda não anunciou hoje a captura do segundo piloto ou o paradeiro desse segundo piloto que pulou do avião após ser atingido pelo míssil, mas diz que ofereceu uma recompensa para quem ajudar a encontrá-lo. Como se ainda não tivessem capturado o piloto, afinal toda a guerra é um jogo de engano, claro. Eu acredito que o piloto foi capturado pelos iranianos, mas eles não anunciam isso agora. Por quê? Será que é para fazer com que a Força Aérea americana se arrisque a procurá-lo e assim seja atraída para essa armadilha ou para esses pontos específicos para que outros aviões sejam abatidos? Por isso, o Irã não vai anunciar o destino dele agora, vai deixá-lo assim, desconhecido, para que os Estados Unidos fiquem ainda mais confusos, até talvez caírem nessa próxima armadilha. E assim é a guerra é um jogo de enganos. O jornal britânico The Telegraph disse que o destino desse piloto desaparecido será um ponto de virada importante nesta guerra, porque capturar o piloto com sucesso, o Irã ganhará, por meio disso, uma vantagem significativa para obter outras concessões. Talvez o Irã use isso para libertar todos os prisioneiros palestinos e libaneses restantes que Israel ainda mantém. Isso significa, prestem muita atenção, estamos falando de um piloto americano de elite. Estamos falando de uma era que vivemos hoje e que é completamente diferente das eras anteriores. Estamos falando sobre esta guerra, ela é completamente diferente das guerras anteriores. Estamos falando sobre a situação do presidente americano hoje, é uma situação totalmente diferente, quero dizer, nos Estados Unidos. Esse piloto terá o peso de milhares de prisioneiros palestinos e libaneses. Trump não poderá deixá-lo sob custódia de jeito nenhum. Por isso, ele realmente representa hoje um grande ponto de virada. Resta apenas a pergunta: ela foi realmente capturada no Irã?
Isso ficará claro exatamente nas próximas poucas horas. Inscrevam-se e deixem o like. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!